Pessoal, hoje nós vamos iniciar a classe gramatical mais rica em flexão, que são os verbos, beleza? Então, na aula anterior, a gente falou sobre os pronomes, né? Na verdade, a gente tem falado sobre os pronomes, né? Pelas últimas aulas, falamos dos pronomes demonstrativos, falamos dos pronomes indefinidos, falamos dos pronomes demonstrativos, relativos, e ficamos a última aula inteira por conta dos pronomes pessoais. Justamente porque aquele quadrinho teria que ser explorado de várias formas. A gente falou dos pronomes retos, que normalmente são sujeitos das orações. Falamos dos oblíquos átonos, que são aquelas estruturas monossilábicas que podem exercer determinadas funções sintáticas. Falamos do uso do consigo, do si, do eu, do mim, do conós, do conosco e, principalmente, falamos das funções sintáticas exercidas pelos pronomes oblíquos átonos. Falamos do o e do a, que são os que mais caem em concursos públicos, que exercem as funções de objetos diretos e indiretos, do lhe, que exerce a função de objeto indireto, e da turminha do mitis e nos vos, que podem ser objetos diretos ou indiretos, dependendo da transitividade do verbo. E aí, mais ao final da aula, eu falei sobre o caso do sujeito acusativo, que acontece com verbos sensitivos e verbos causativos. E naqueles casos específicos, nós teríamos que usar os pronomes oblíquos, né? O, a, mitis e nos vos, que conseguiriam exercer duas funções sintáticas ao mesmo tempo. E que esse assunto era pouco cobrado em prova, então a gente, né, não ficou muito tempo falando sobre ele. Não foi isso? Então, beleza. A partir de agora, eu preciso começar a trabalhar com vocês uma outra classe gramatical, que é a classe gramatical dos verbos. Agora, eu não vou poder fazer tantos exercícios mais, justamente porque a gente precisa ter acesso a várias informações sobre a classe gramatical dos verbos, justamente porque existem muitas informações a serem trabalhadas. Primeiro porque os verbos são, na verdade, as palavras mais ricas em flexão da língua portuguesa. Porque o verbo pode ser flexionado em relação ao tempo, ao modo, à voz verbal, à pessoa do discurso e ao número. Então, existem todas essas possibilidades de flexão para os verbos. Esse é um dos motivos que faz com que a gente tenha mais trabalho para estudar essa classe gramatical. Em especial porque existe a parte de vozes verbais que envolve voz ativa e voz passiva, que é um assunto que não é muito fácil, é um assunto, de certa forma, complexo e que cai muito, mas muito, muito em concurso público. Então, são muitas informações e são informações extremamente relevantes para quem estuda para o concurso público, justamente porque são detalhes que são cobrados com uma frequência absurda por todas as organizadoras do Brasil. Então, a gente realmente precisa dar uma atenção super especial para essa classe gramatical. Além, né, de todas essas possibilidades de flexões, né, como o caso da voz passiva e voz ativa, que eu disse que cai muito em prova, os verbos se apresentam de acordo com tipos. Os verbos podem ser regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Então, a gente precisa também entender todos os tipos de verbos, ver de que maneira isso cai em concurso público, porque também cai. Não com uma frequência tão absurda como as vozes verbais, mas os tipos de verbos também são cobrados em prova. E, além de tudo, as flexões modo-temporais, né, que é uma outra parte da matéria que tem relação com as flexões e que é super cobrado em concurso público. Então, mais um assunto que merece super atenção. Beleza? Então, como que eu vou começar a trabalhar com vocês a classe gramatical dos verbos? Primeiro, eu vou fazer um esqueletão que a gente vai alimentar ao longo da nossa aula. Eu vou fazer a divisão dos verbos em grupos relacionados às classificações de modo. Não copiem por enquanto, só para vocês entenderem como que eu vou puxar o esqueleto, tá bom? Os verbos podem se apresentar nos modos indicativo, subjuntivo
e imperativo. Esses são os 3 modos. Para puxar o meu esqueletão, eu vou fazer agora a flexão dos tempos de cada um desses modos. O indicativo, por exemplo, pode se apresentar no pretérito, no presente e no futuro. Só que o pretérito pode ser perfeito, pode ser imperfeito, saúde, ou pode ser mais que perfeito. Então, para o modo indicativo, o pretérito tem 3 subdivisões. Todas elas caem em concurso público, sem exceção, tá? O presente do indicativo não apresenta subdivisão temporal, mas quando eu estiver falando sobre esse assunto, eu vou apresentar para vocês assuntos relacionados aos aspectos dos verbos, que são comportamentos que podem ser tomados pelos verbos dependendo do contexto. Então, quando chegar na parte do presente do indicativo, eu vou falar para vocês sobre esses aspectos verbais, que tem mais a ver com interpretação do que com classificação gramatical, porque, em tese, o presente do indicativo não tem subdivisão. E o futuro do indicativo se apresenta de 2 maneiras possíveis. Ele pode ser o futuro do presente e pode ser o futuro do pretérito. E aí eu vou combinar com vocês o seguinte: o futuro do pretérito apresenta um comportamento atípico em relação aos outros tempos do modo indicativo. Então, eu vou colocar um asterisco aqui, justamente porque depois eu vou precisar fazer uma explicação especial, especificamente, para o futuro do pretérito do indicativo. Por isso é importante a gente já usar essa marcação com o asterisco, tá bom? O subjuntivo é mais tranquilo, apesar de a maioria das pessoas não ter estudado muito bem isso na escola, porque acabava que muitas vezes, eu não sei que tipo de ensino vocês tiveram, mas até o 8º ano, né, na minha época não tinha 9º ano, eu acho que na maioria, né, a maioria de vocês aqui da sala também não tiveram 9º ano na escola, a gente dificilmente conseguia chegar até o final do livro didático do respectivo ano. Então, muitas vezes, o subjuntivo e o imperativo ficavam de lado. A gente só ficava estudando indicativo, indicativo, indicativo. Então, quando eu fui estudar subjuntivo depois de velha, eu falei, gente do céu, isso aqui era mais fácil do que eu imaginava. Porque, na verdade, aquilo era um tabu, justamente porque eu não estudava na escola, mas depois que eu tomei conhecimento, eu percebi que estudar o subjuntivo, inclusive, é até mais fácil do que estudar o indicativo, já que o subjuntivo apresenta apenas 3 tempos, né, ao contrário do indicativo, que apresenta todas aquelas possibilidades que eu coloquei aqui. O subjuntivo, pessoal, apresenta um único pretérito, e o único pretérito que ele apresenta é justamente o imperfeito, coitado. Nós temos o presente do subjuntivo, que cai bastante em provas de concurso, e o futuro do subjuntivo. Então, ele tem um pretérito, um presente e um futuro. Só que o único pretérito que o subjuntivo tem é justamente o imperfeito, coitado. Beleza? Agora, o imperativo não apresenta subdivisão temporal, tá? O imperativo é atemporal, mas ele apresenta uma outra divisão, um outro tipo de divisão. Por quê? Porque o imperativo pode ser afirmativo ou negativo, tá? Então, eu vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Se vocês quiserem copiar o esqueleto agora, fica mais fácil. Aí, eu vou dar um tempinho, justamente porque eu quero que vocês prestem atenção nessa explicação inicial, que tem relação realmente com a apresentação do conteúdo, beleza? Preocupem-se muito com a maneira como vocês vão anotar, né, as coisas sobre as quais eu vou falar a partir de agora, justamente porque a matéria em si não é muito grande, mas eu vou fazer vários comentários
sobre detalhes, né, da matéria que costumam aparecer nas questões de prova, beleza? A matéria de verbos está na página 67 da apostila. Agora eu vou começar a falar as páginas, porque quem quiser seguir também, né, dar uma olhadinha na apostila, é interessante. Mas eu não abro mão da cópia, porque eu acredito muito que a escrita no caderno ajude muito na fixação do conteúdo. 67. Vocês que chegaram atrasados aí, eu vou anotar o nome de vocês no diário de classe. Hoje eu estou bem escolar, né? Já falei, Delmar, que ia te dar ocorrência. Já falei que vou colocar menos para as pessoas. Comunicado, né? Nossa, eu levava tanta ocorrência. Na minha escola, se você levasse 3 ocorrências, na terceira era suspensão. Aí o disciplinário já nem me dava suspensão mais, não. Porque falava assim, Orzil, deixa Orzil. Pior foi um professor meu, sabe o que ele fez? Um professor de biologia, ele vivia me mandando para fora de sala. Aí, ele sequer olhava para trás para me mandar para fora de sala. Ele falava assim, Orzil, para fora. Aí todo mundo, lá vai a Cris para fora. Aí tá, eu ia. Aí, você vê o cúmulo da perseguição. Ele já até morreu, coitado. Um dia, eu tinha faltado a aula. E ele lá, Orzil, pra fora, todo mundo, professor, a Cris não veio, não. Mas eu nunca fui assim, de desrespeitar o professor, mas o problema é conter o meu espírito moleque, né? E a vontade de falar o tempo inteiro. E eu tinha muita dificuldade de lidar com isso. Aí Deus falou assim, coitada dessa menina, né? Vamos dar uma aula inteirinha para ela poder falar à vontade. Aí eu virei professora, porque eu posso falar a aula inteira. Que beleza. Satisfiz. Pronto. Pessoal, enquanto vocês vão copiando, vou falar um pouquinho sobre cada um dos modos. O indicativo, que esse que se apresenta por meio de vários tempos, pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, presente, futuro do presente, futuro do pretérito, que é esse que ganhou asterisco, foi criado na língua portuguesa para expressar certeza. Então, o indicativo, em tese, foi criado para expressar certeza de que algo aconteceu, de que algo acontece ou de que algo vai acontecer. O fato é que o indicativo foi criado para isso. Porém, existe um patinho feio na família. O patinho feio é aquele que apresenta um comportamento diferente em relação aos irmãos. Isso acontece justamente com o futuro do pretérito. À medida que eu for falando sobre cada um desses tempos e modos, vocês vão perceber que o futuro do pretérito não é utilizado na língua portuguesa, na prática, para expressar certeza. Então, é como se ele fosse um rebelde dentro da sua família, tá? Por isso que eu coloquei um asterisco, porque para esse tempo verbal existirá uma observação especial, beleza? Agora, assim como o indicativo foi criado especificamente para expressar a certeza, ao contrário do futuro do pretérito, o subjuntivo, aliás, com exceção do futuro do pretérito, o subjuntivo foi criado justamente para expressar o contrário, ou seja, o subjuntivo foi criado para expressar incerteza, possibilidade. E é interessante, pessoal, que é super relevante a gente ter conhecimento da definição de cada um dos modos. Sabe por quê? Eu já vi questões de ESAF, que é uma das organizadoras mais difíceis que existem, perguntaram ao candidato em qual alternativa o verbo foi utilizado para expressar a hipótese. Aí a pessoa está tão acostumada a questões super complicadas sobre verbos que ela fica, ai meu Deus, o que eu faço? Como que eu vou descobrir qual dos verbos está expressando hipótese? O que ela quer é só que você identifique um verbo que esteja no subjuntivo.
né? E isso vai aparecer em uma das alternativas e ponto. Então, é super importante vocês entenderem não só a nomenclatura, indicativo, subjuntivo e imperativo, mas sim o que cada um dos modos representa. Então, o indicativo, com a exceção do futuro do pretérito, é utilizado para expressar certeza. O subjuntivo é utilizado para expressar possibilidade, incerteza, hipótese, tá? Palavras que são todas afins, semelhantes, sinônimas, não é isso? Agora, o imperativo é criado para expressar ordem, conselho, pedido, proibição. Façam silêncio, fique quieto, estude. Então, todas essas palavras que eu acabei de proferir são verbos flexionados no imperativo, justamente porque o imperativo foi criado para dar ordens, dar conselhos, fazer pedidos e proibições. Então, pessoal, por isso que existe a subdivisão do imperativo em afirmativo e negativo. Porque quando você vai fazer uma proibição, normalmente você faz uso também de um advérbio de negação. Faça isso, não faça isso. Fique quieto, não fique quieto. Então, a diferença do imperativo afirmativo para o imperativo negativo é simplesmente pela presença do não, tá? E como eu falei para vocês, para o modo imperativo não existe subdivisão temporal, tá bom? Agora, pessoal, o que eu preciso dizer para vocês que tem relação com a matéria que vocês estudam em interpretação de textos? Vocês sabem que existem os gêneros textuais, não é verdade? Existem vários tipos de textos que são criados na língua portuguesa com uma determinada estrutura, com uma determinada finalidade e com um objetivo específico. Por exemplo, uma receita. Uma receita tem características que fazem com que você olhe para aquele texto e diga, isso é uma receita, não é verdade? Uma das características é o uso de verbos no imperativo. Misture bem, aqueça, leve ao forno, mexa. Então, numa questão de interpretação textual, pode ser que eles perguntem a vocês, uma das características do gênero textual em questão é o uso excessivo de verbos no imperativo, tá bom? Então, isso aqui tem a ver com gramática e tem relação também com a parte semântica que vocês veem em interpretação de textos. Já caiu em questão do CESP. Uma propaganda, né, um anúncio publicitário curtinho, que fez uso de um verbo no imperativo. E a pergunta do CESP foi, o uso do verbo no imperativo é uma característica comum em textos desse gênero textual. Ou seja, você tem que se deparar com aquele texto, identificar que aquilo ali é um anúncio publicitário e entender que dentro de um anúncio publicitário, que tem linguagem apelativa, tem função apelativa, é comum o uso de verbos no imperativo. É só a gente pensar nas propagandas que a gente vê na televisão. Vem para a caixa você também, compre já o seu, adquira já o seu produto, não perca. Então, o uso dos verbos no imperativo também é uma característica recorrente em gêneros textuais relacionados a anúncios publicitários, justamente porque a função dessa linguagem é aquela função apelativa, que a gente também pode chamar de função conativa, tá bom? Isso é super importante. Outra coisa, artigos de opinião. Artigos de opinião também são gêneros textuais que tem por objetivo convencer o interlocutor em relação ao que está sendo sustentado, não é verdade? Por quê? Um cara que desenvolve um artigo de opinião, um articulista, no caso, apresenta a sua opinião, apresenta argumentos para sustentar a sua opinião, com o objetivo final de convencer o interlocutor em relação à opinião dada no início do texto, a tese que está sendo desenvolvida.
Muitas vezes os articulistas usam verbos no imperativo dentro dos próprios textos justamente para quê? Para criar uma aproximação com o interlocutor. Isso já caiu em provas da FUMARC. Perguntaram se o autor do texto, que no caso era o Frei Beto, que é um cronista muito usado pelas organizadoras, em especial a FUMARC, se ele tinha usado o verbo no imperativo para criar uma aproximação com o interlocutor. E sim, por quê? Porque quando você desenvolve o seu texto, o seu artigo de opinião, e você, no meio, diz, reflita sobre esse assunto. Você já passou sobre isso? Quer dizer, o uso do vocativo, você já passou sobre isso? Você, no caso, não é vocativo, mas o uso do pronome, né? O uso do verbo no imperativo, reflita, pense. É uma maneira de criar uma aproximação entre o autor do texto e o seu leitor, o receptor daquela mensagem. Então, é sempre importante eu fazer essas pontuações, porque apesar de o assunto ser de gramática, ele acaba caindo também nessas questões de interpretação textual, justamente porque o uso de verbos no imperativo é, na verdade, uma característica inerente a textos que têm por objetivo atingir o interlocutor de uma forma eficaz, que é o que acontece com os artigos de opinião, com os anúncios publicitários. Beleza? É isso, pessoal. Agora, em relação aos tempos e modos e às suas flexões, a gente precisa fazer o desenvolvimento, a gente precisa alimentar esse esqueletão que eu coloquei no quadro, beleza? Então, eu vou começar pela ordem que está aí. Vou falar primeiro do indicativo. E aí, depois, eu vou desenvolver o resto dos modos e tempos, beleza? Partiu, então. Indicativo. O indicativo começa pelo passado. O pretérito, que pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. O pretérito perfeito, geralmente, indica um processo que ocorreu no passado e foi finalizado. Então, na grande maioria das vezes, é para isso que o pretérito perfeito serve. Geralmente indica um processo que ocorreu no passado e foi finalizado. Então, vamos supor que eu use um exemplo. Deixa eu ver quem que eu vou pegar para Cristo. Como é que você chama mesmo? Edivaldo. Eu vi lá pelo WhatsApp, mas eu tinha esquecido seu nome. Você tem uma cara muito engraçadinha, então eu vou te pegar, por exemplo. Pode? Então tá, Edivaldo. O que acontece? Na verdade, eu fingi que tinha esquecido o nome do Edivaldo, porque ele tem um segredo e ele já tinha me pedido para não revelar, mas eu vou precisar dar esse exemplo, então eu vou contar para todo mundo, Edivaldo, que você cantou naquela boate que tem ali no centro da cidade, na rua Espírito Santo, com Amazonas. Alguém já viu? É uma boate cheia de mano. Tem, chama Terra de Minas. Aí lá tem uma gaiola, isso, gaiola das loucas, negócio da popozuda, bonde do Tigrão. E o Edivaldo cantou nessa boate, né, Edivaldo? Só que ele falou assim, Cris, não conte para os outros não, mas eu vou precisar contar para eu conseguir ilustrar o meu pretérito perfeito indicativo, né, Edivaldo? Não é verdade? Então tá. Só que a partir de agora o Edivaldo vai ser meu exemplo. Então, vocês têm que pensar no Edivaldo praticando todas as ações, todos os processos que eu vou usar como exemplo, que isso vai ajudar na hora da prova, hein? Edivaldo, o Edivaldo, Edivaldo. É assim mesmo? Cantou
na boate. O Edivaldo cantou na boate. Eu cantei, tu cantaste. A flexão, né, de todas as pessoas do discurso está na página 68. Eu não vou fazer a conjugação de todos os verbos em todas as pessoas do discurso, porque isso já está na apostila de vocês. O importante é que vocês entendam para que cada um dos tempos serve. O Edivaldo cantou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Quando eu digo que Edivaldo cantou, significa que essa ação aconteceu no passado e terminou no passado. Vocês concordam? Eu não sei se o Edivaldo cantou uma vez, se cantou duas, se ele tinha carteira assinada, cantava todas as semanas. A única informação que o pretérito perfeito consegue me passar é que essa ação aconteceu no passado e terminou no passado. Ou seja, aconteceu no passado e por lá ficou. Por que isso é tão importante? Porque, basicamente, é isso que faz a distinção entre o pretérito perfeito, que cai pouquíssimo em concurso público, e o pretérito imperfeito, que é o próximo que a gente vai ver, que cai pra caramba em concurso público. Antes de vocês copiarem, antes de eu colocar a definição, eu vou colocar o exemplo. Então, por favor, ainda não copiem. Se eu dissesse para vocês que o Edivaldo cantava na boate. Não copiem, hein? Porque eu preciso colocar a definição antes para vocês terem, né, o assunto organizado no caderno de vocês. O Edivaldo cantava na boate. Vocês conseguem perceber que agora eu tenho uma informação a mais sobre esse processo desenvolvido pelo Edivaldo? Em relação ao pretérito perfeito? Porque quando eu digo que ele cantava, significa que essa ação aconteceu no passado, terminou no passado, mas ela era o quê? Ela era frequente, ela era contínua. É para isso que normalmente o pretérito imperfeito serve, para indicar que a ação aconteceu no passado, terminou no passado, mas ela acontecia com uma certa frequência. Uma vez a Fundação Carlos Chagas pediu ao candidato para marcar a opção em que o verbo expressasse continuidade de ação. Ou seja, a Carlos Chagas só queria que o candidato identificasse a alternativa em que o verbo estivesse flexionado no pretérito imperfeito. Por isso que é tão importante a gente não ficar pensando só na conjugação, que é aquela coisa mecânica que a gente faz quando é pequenininho. A gente tem que imaginar os aspectos verbais, ou seja, as interpretações que o verbo pode ter, dependendo da maneira como ele é flexionado. Então, é super importante vocês entenderem que o pretérito imperfeito serve para isso, para indicar que a ação aconteceu no passado, terminou no passado, mas era contínua. Entenderam? Mas eu preciso dar outras informações sobre esse pretérito imperfeito. Mas antes, eu vou colocar a definição ali, para a gente se organizar. Pretérito imperfeito. Geralmente indica processos contínuos ocorridos e finalizados. No passado. Então, quando a gente pensa que o Edivaldo cantou na boate, a gente fica em dúvida, né? Se ele cantou uma vez, duas vezes. Mas quando a gente diz que ele cantava na boate, a gente já imagina que essa é uma ação que ocorria com uma certa frequência. Todos concordam? Pois é. Só que tem um problema. O Edivaldo, ele cantava, ele dançava, ele gritava, ele falava, ele arrepiava,
Divaldo, eu acho que você tem que aparecer aqui para as pessoas do online te verem, porque como que elas vão conseguir imaginar a cena para poderem gravar a matéria se você não vier? Vem? Só uma vindinha. Mas se você quiser, tá melhor, né? Imagina. Dá um oi lá pro pessoal. Fala, gente, eu sou o Divaldo, eu cantei na boate, eu cantava e tal. Já tá ótimo, muito obrigada pela participação especial. Então, gente, olha que legal. Ele cantava, ele falava, ele dançava, arrepiava, ele imitava, ele fazia um show. Percebam que todos os verbos que eu acabei de usar apresentam uma partezinha em comum. Cantava, dançava, gritava, arrepiava, imitava. Esse vá, que apareceu em todas as flexões desses verbos, né, utilizados por mim nessas frases, apresentam uma desinência. A desinência é a parte da palavra que indica de que maneira ela está flexionada. As desinências dos nomes, ou seja, as desinências nominais, são usadas para indicar gênero e número. Tipo, meninas. Tem o A, que é a desinência de gênero, e tem o S, que é a desinência de plural. Porque os nomes basicamente apresentam essas duas flexões. Mas os verbos apresentam flexões de modo e de tempo concomitantemente. Vocês concordam? Então, é esse vá que vai me indicar em que tempo e em que modo os verbos estão flexionados. Por isso que eu digo que esse vá é uma desinência modo temporal, porque ela me indica que o verbo está no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo, que é o que a gente está estudando agora. Entenderam até aqui? Então, vamos anotar aqui, ó, vá. Só que tem um problema. Esse vá é usado apenas para verbos de primeira conjugação. Vocês se lembram da escola? Quais são os verbos de primeira conjugação? São os que terminam por ar. Verbos de primeira conjugação são os que terminam por ar. Por isso que eu disse que ele cantava, porque cantava vem do verbo cantar. Por isso que eu disse que ele dançava, porque dançava vem do verbo dançar. Por isso que eu disse que ele arrepiava, porque arrepiava vem do verbo arrepiar. Então, esse vá é a desinência modo temporal de pretérito imperfeito do indicativo, usada apenas para verbos de primeira conjugação. Por que que esse tempo verbal cai tanto em prova? Porque existem mais informações que a gente precisa saber sobre esse tempo e modo verbal. Além do vá, existe uma outra desinência utilizada para os verbos de segunda e terceira conjugação. Os de segunda conjugação são os que terminam por er, beber, vender, viver, descer. E os verbos de terceira conjugação são os que terminam por ir, partir, sorrir, falir. Esses verbos de segunda e terceira conjugação utilizam outro tipo de desinência, não é o vá. Vamos imaginar a cena do Edivaldo, lá na boate. Todo mundo imaginou? Ele cantava, ele dançava, ele descia e ele subia. Todo mundo imaginou a cena para ajudar na hora da prova? Então, quando eu penso que ele descia e ele subia, eu consigo puxar dois verbos diferentes. Descer é um verbo de segunda conjugação. Então, para flexionar esse verbo no pretérito imperfeito, eu vou fazer uso da desinência ia. Então, eu tenho que pensar que ao descer, ele descia. E o verbo subir? Subir é um verbo de terceira conjugação, porque termina por ir. Então, quando eu for pensar no ir, eu vou entender que ele ao subir, ele subia. Então, para os verbos de segunda conjugação, que são os terminados por er,
e terceira conjugação, que são os terminados por ir, eu vou fazer uso da desinência ia. Agora, prestem atenção. Vocês não precisam decorar que o vá é de primeira conjugação e que o ia é de segunda e de terceira conjugação, porque isso não vai ser questionado na hora do concurso. O que eles vão fazer na hora da prova, vejam bem, eles vão colocar lá no enunciado um verbo flexionado no pretérito imperfeito com uma dessas desinências, tipo cantava com a desinência vá. E vão pedir para vocês marcarem opção em que o verbo esteja flexionado no mesmo tempo e modo. Obviamente, eles não vão colocar o cantava no enunciado e vão pedir para vocês marcarem a opção do dançava. Entenderam? Eles vão colocar o cantava no enunciado para vocês acharem o descia lá como resposta correta, entenderam? Por isso que a pessoa que não estudou, normalmente não consegue fazer a questão usando qualquer tipo de associação, de agrupamento. A pessoa realmente tem que ter acesso ao conteúdo. Por isso vocês têm que saber que tanto vá quanto ia são desinências utilizadas para indicar que o verbo está no pretérito imperfeito. Tá? Se é de primeira ou de segunda ou terceira conjugação, isso não importa. Tá? O importante é vocês saberem que tanto vá quanto ia são usados para esse fim. Beleza? Voltando ao Edivaldo. Ele cantava, ele dançava, e quando ele dançava, ele descia e subia. Só que o problema é que ele estava num ambiente em que as pessoas gostavam de funk. E aí, ele começou a perceber que as novinhas do ambiente não estavam satisfeitas com o estilo musical de Edivaldo. Não é à toa que isso aqui aconteceu no passado, não faz parte mais do presente, porque ele foi mandado embora, né, Edivaldo? Por isso que ele está aqui estudando para concurso. Não, até cuspi, desculpa. Aí, o que acontece? Ele resolveu cantar Legião Urbana. Ele começou a dizer: acho que o imperfeito não participa do passado. Aí ele levou uma vaia. Isso aí é para vocês lembrarem na hora da prova que toda essa historinha é do pretérito imperfeito do indicativo. Então, vocês vão imaginar, por mais que seja fantasiosa a situação, mas isso ajuda, porque são muitas informações que a gente precisa absorver. Vocês vão imaginar o Edivaldo cantava, dançava, descia e subia. De repente, ele cantou Legião Urbana. Acho que o imperfeito não participa do passado. Ele levou uma vaia. E aí isso vai ajudar vocês a lembrarem da situação. Eu me lembro que eu falei sobre essa historinha para o concurso do TRT em 2015 e caiu justamente um verbo flexionado pretérito imperfeito. Se for questão da Fundação Carlos Chagas, então, a chance desse tempo verbal cair é muito, muito, muito grande, porque eles sempre fazem o mesmo estilo de questão. O problema é que, para salvar a reputação, né, já que ele estava levando uma vaia, ele decidiu ser engraçadinho e começou a imitar as pessoas, imitar os personagens. E aí ele cismou de fazer a escolinha do professor Raimundo. Só que quando ele foi fazer a escolinha do professor Raimundo, ele resolveu imitar um personagem que muitas novinhas não conheciam. Provavelmente aqui na sala vocês conhecem, o Costinha. Você se lembra do Costinha? Quem não se lembra do Costinha aqui? Todo mundo se lembra, não lembra? Um velhinho que ficava assim, com um aventalzinho, assim, um suspensório. E aí, quando o professor Raimundo chamava Costinha, ele chegava, ele não foi reprisado, né, nessa nova escolinha do professor Raimundo. Ele chegava, aí fazia assim, ó. Aí vinha o microfone do além e ele fazia assim. Ah! Vocês lembram? Pois é. E Edivaldo resolveu fazer isso no meio da boate, em que as pessoas gostavam de funk. Então, vejam bem, ele cantava, ele dançava, ele descia, ele subia e imitava o Coxinha. Por quê? Porque nha é a outra desinência do pretérito imperfeito. Esse nha é a desinência utilizada para indicar que o verbo também está no pretérito imperfeito do indicativo. Só que esse nha
é usado apenas para 3 tipos de verbos. O verbo ter, o verbo vir e o verbo por. Então, para o verbo ver, eu diria, ele tinha. Para o verbo vir, eu diria, ele vim. E para o verbo por, ele pum. Então, o nhá também é utilizado, né, é usado como desinência para indicar o pretérito imperfeito. Por isso que a gente tem que pensar numa coisa bem absurda para a gente começar a buscar as desinências, né? Opa, ele cantava, você puxa o vá. Ele descia, você puxa o ia. Ele imitava coxinha, você puxa o nhá. Né? Então, lembrando de uma situação, você consegue resgatar as informações das quais você precisa. Agora, o Edivaldo me disse o seguinte, que apesar de tudo isso que ele passou, né, da vaia que ele tomou, da imitação que não deu certo, ele era feliz. Né, Edivaldo? Você era feliz naquela época, não era? Então, quando eu digo que ele era feliz, eu estou fazendo uso da primeira flexão do verbo ser no pretérito imperfeito. Isso aqui é importante demais, gente. Mas importante demais porque cai muito em prova e cai em tipos de questões mais complicadas e muita gente erra. E vocês não podem errar, porque vocês estão fazendo curso de português para concurso. Então, é isso que tem que fazer a diferença entre quem estuda português para concurso, exclusivamente, numa isolada, de quem não faz. Porque ter absorção desse conteúdo é muito, 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 muito relevante, muito importante. O que acontece? O verbo ser é um verbo anômalo da língua portuguesa. Por que ele é anômalo? Porque ele é anormal. Ele apresenta um comportamento completamente atípico em relação aos outros verbos da língua portuguesa. Então, para o caso dele, não adianta a gente ficar pensando em desinências, em comportamentos, em regularidade, em repetição de radical, não. Para o verbo ser, a gente tem que ter uma conjugação própria. Então, por que é tão importante saber o pretérito imperfeito do verbo ser também? Porque quando a gente for estudar voz passiva e transposição de voz ativa para passiva, que é outro assunto que cai pra caramba em prova de concurso, isso aqui é pré-requisito. Entenderam? Porque quando vocês forem fazer transposição de vozes, vocês têm que observar o tempo verbal. E, normalmente, na voz passiva analítica, vocês vão ver que o verbo auxiliar é o verbo ser. E ele tem que acompanhar o tempo verbal daquele outro verbo que está na voz ativa. Então, esse assunto é importante, porque ele cai diretamente nas questões e ele é também pré-requisito para as próximas matérias que a gente vai estudar. Tá bom? Então, façam uma marcação especial aí no material de vocês, façam um comentário, coloquem um coração, uma estrelinha. O importante é frisar que esse assunto é super importante, tá bom? Agora, se você decorar a primeira pessoa do singular do verbo ser, você já consegue destrinchar, né, desenrolar o resto da conjugação do verbo ser no pretérito imperfeito. Vamos tentar fazer isso juntos, oralmente? Eu era, tu eras, ele era. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. A única coisa que acontece quando chega na segunda pessoa do plural, que é o vós, é que o que é a vira é, viu, gente? É uma mudança, é um alomorfe, mas eu não vou falar sobre isso, que é um assunto acadêmico, não cai em concurso público. Mas aí, quando chega no vós, o que é a vira é. Mas eu acho que a gente já consegue fazer isso instintivamente. Então, pessoal, esse grupinho de 4 desinências, na verdade, para o verbo ser não é exatamente uma desinência, e sim um radical, é super, super importante, tá bom? Então, por isso que eu fiz a brincadeira aí do Edivaldo, para vocês terem, né, algum macete, alguma situação fantasiosa, para isso aqui ficar mais gravadinho na memória, beleza? Gente, uma outra estratégia que, na verdade, eu aprendi com uma aluna. Certa vez, essa aluna está lá em Rondônia ou Roraima, agora até esqueci, que ela passou no concurso TRT. Ela está lá agora, acabou de conseguir uma remoção para mais próximo da capital. E ela que me ensinou, uma vez ela foi minha aluna e me ensinou. Ela falou que a professora de escola dela dizia que uma das estratégias que pode ajudar também a distinguir o pretérito perfeito do imperfeito é encaixar a palavra ontem antes do pretérito perfeito
e a palavra antigamente antes do pretérito imperfeito. Eu não coloco isso no material porque, apesar disso ser uma estratégia trazida por uma aluna em sala, eu não sei se ela tem algum furo. Então, eu não coloco em material escrito, mas eu gosto de dizer que pode ser que ajude também. Por exemplo, você fala, ontem ele cantou ou antigamente ele cantou? Ontem ele cantou. Então, quando a gente consegue encaixar o ontem, normalmente o verbo está no pretérito perfeito. Agora, vocês diriam, ontem ele cantava ou antigamente ele cantava? Antigamente ele cantava. Então, essa estratégia pode ajudar também na hora da prova. Antes do verbo no pretérito perfeito, eu consigo encaixar melhor o ontem. Antes do verbo no pretérito imperfeito, eu consigo encaixar melhor o antigamente. Fora isso, fora essa estratégia, esse macete que pode ajudar, a parte objetiva é realmente decorar esse grupinho de retângulos que eu coloquei aqui. Beleza? Mais uma vez, como que isso cai em prova? Colocam o tinha no enunciado e pedem a vocês para marcar a opção em que o verbo esteja flexionado no mesmo tempo e modo. E aí, ora eles vão usar um verbo com a desinência ia, ora eles vão usar um verbo com a desinência vá, ora eles vão usar o verbo ser flexionado no pretérito imperfeito, o era, o eras. Então, por isso que é tão importante reconhecer esse grupinho. Beleza? É isso. Agora, eu vou falar do pretérito mais que perfeito, que é aquele que a gente quase não usa.